O que é o licenciamento ambiental na teoria? O que é o licenciamento ambiental na prática? São todas as atividades que precisam de um licenciamento ambiental? O que você precisa apresentar para começar um processo de licenciamento ambiental? Todas essas perguntas a gente vai responder nessa aula de introdução ao licenciamento ambiental. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou professor da Escola de Meio Ambiente, revisor e fiscal de órgão ambiental e vou apresentar para vocês mais uma aula do nosso canal. Inscreva-se aqui embaixo, aperta no sininho para você sempre receber um aviso de que novos vídeos foram postados. O que é o licenciamento ambiental? É um processo administrativo no qual o empreendedor pede a licença ambiental e o órgão se posiciona sobre esse pedido. O órgão ambiental se posiciona. O empreendedor vai contratar uma consultoria, eles vão trocar informações, a consultoria e o empreendedor, e apresentar o pedido de licença ambiental para o órgão ambiental. O que é um procedimento administrativo? Ele ocorre no Poder Executivo, né? Os órgãos ambientais pertencem ao Poder Executivo. E esse procedimento administrativo vai ser analisado pelo órgão ambiental e pelos seus revisores. Quem que é o empreendedor? É aquele que quer fazer um empreendimento. Ele quer fazer um posto de combustível, ele quer fazer uma indústria, ele quer fazer um parcelamento do solo. Ele tem a intenção de empreender e aí ele vai apresentar os documentos que vão ser elaborados por ele e pela consultoria e apresentar para o órgão ambiental para fazer o pedido da licença ambiental. O órgão ambiental defere ou indefere esse pedido. Não é porque o pedido foi feito que a licença ambiental vai ser emitida. Pode acontecer também do órgão ambiental apresentar suas razões técnicas e ou legais para indeferir ou deferir a licença ambiental. Se ele deferir a licença ambiental vai ser emitida. Se ele indeferir a licença ambiental não será emitida. E qual que é a definição legal? Essa primeira definição que eu passei para vocês é uma definição que eu mesmo fiz mais simples para vocês conseguirem entender como que é o licenciamento ambiental. A definição legal está lá na Lei Complementar 140 de 2011. É um procedimento administrativo para licenciar atividades ou empreendimentos que utilizam os recursos ambientais e ou que são efetiva ou potencialmente poluidores. Em resumo, o que é? São estudos técnicos e documentos que o empreendedor e a consultoria apresentam para o órgão ambiental, para o órgão público. E a análise dessa documentação vai ser feita pelo órgão ambiental. Se vocês querem saber como fazer um processo de licenciamento ambiental de qualidade, eu vou deixar aqui em cima para vocês um link de um vídeo que eu já elaborei e que está disponível no nosso canal. É só apertar o link e você já vai ser direcionado para o nosso vídeo. Como que acontece o procedimento, como que acontece o licenciamento ambiental? Então, o empreendedor que quer fazer, o proprietário da área, ou que tem a ideia do empreendimento, ele vai buscar um consultor ambiental. Quem são esses consultores ambientais? Um engenheiro ambiental, civil, um engenheiro químico, um biólogo, um geógrafo, um geólogo, um oceanógrafo, né? Profissionais que trabalham na área ambiental e prestam uma consultoria ambiental. O empreendedor vai trocar informações com o consultor, porque o consultor na área ambiental faz a parte técnica, mas também ele precisa de documentos. E esses documentos vão ser fornecidos pelo empreendedor. Exemplo, procuração para que este consultor ambiental possa representar o empreendedor, contrato social da empresa, dados e documentos que o empreendedor tem e o consultor ambiental precisa para montar o processo de licenciamento ambiental. Com a troca dessas informações e elaboração dos estudos técnicos, o consultor e o empreendedor vão fazer o pedido da licença ambiental, que é composto pelos estudos técnicos, pelos documentos que nós acabamos de comentar e também pela taxa que tem que ser paga para o órgão ambiental fazer a análise do processo de licenciamento. De posse desses estudos, documentos e taxas, o empreendedor e o consultor entram com um protocolo no órgão ambiental, ou seja, apresentam esses estudos, documentos e taxas para o órgão ambiental. E aí nós vamos ter o início do processo de licenciamento ambiental. Processo nada mais é do que uma junção de todos esses documentos que vão receber ainda outros documentos, né? Por exemplo, a ata de uma audiência pública, um parecer jurídico, um parecer técnico do revisor do órgão ambiental, aquele que vai analisar o pedido, e inclusive pode se findar com a licença ambiental caso ela seja deferida. Se você quer saber exatamente como funciona cada uma dessas etapas de análise do processo de licenciamento ambiental, nós também fizemos um vídeo sobre isso
É só você clicar aqui em cima para você entender como acontece o processo de licenciamento ambiental. O que tem num processo de licenciamento ambiental? Então, eu dividi aqui para vocês em 3 partes para facilitar o entendimento. Nós temos os estudos ambientais, que são os estudos técnicos feitos pela consultoria ambiental. Exemplos desses estudos técnicos: o relatório ambiental prévio ou o relatório ambiental preliminar, que é o RAP, o estudo ambiental simplificado, que é o EAS, o estudo de impacto ambiental acompanhado do relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, o projeto de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, e outras nomenclaturas que você pode encontrar aí no seu estado. Uma segunda parte são os documentos. Quais seriam esses documentos obrigatórios? Geralmente as instruções normativas dos órgãos ambientais delimitam quais são esses documentos. Dei alguns exemplos aqui para vocês. Procuração, matrícula do imóvel, certidão de uso do solo. São alguns exemplos de documentos que devem constar no processo de licenciamento ambiental. E também temos as taxas, né? Cada órgão ambiental faz uma cobrança pela análise dos estudos ambientais. Isso vai variar de acordo com cada um dos órgãos, e aí você precisa buscar na legislação ambiental qual é o valor para cada um dos empreendimentos e para cada tipo de licença que o órgão ambiental cobra para o caso que você estiver tratando. E aí você pode se perguntar, tudo precisa de licença ambiental? Todo tipo de empreendimento? Eu faço uma sugestão para você seguir um caminho para responder essa pergunta. Primeiro, veja lá as atividades listadas na resolução CONAMA 001 de 86. Lá é a primeira listagem de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental de forma bem clara. Posteriormente, você pode pesquisar as atividades listadas na resolução CONAMA 237 de 1997. Os órgãos estaduais e municipais geralmente vão incluir essas atividades como passíveis de licenciamento. Olhando essas duas resoluções do CONAMA, a minha sugestão é que você veja leis, decretos e resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente do seu estado. Veja se tem leis estaduais falando quem que estipula quais atividades são licenciáveis, ou se há decretos falando quem que estipula o que precisa de licença ambiental. Ou se tiver resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente falando quais atividades são passíveis de licenciamento. O segredo tem que haver algum dispositivo, seja lei, seja decreto ou resolução do CONSEMA falando o que precisa de licença ambiental. É este documento que você tem que procurar para ter a segurança se o seu empreendimento precisa ou não precisa de licenciamento ambiental. Por que nós temos que buscar as leis, decretos e resoluções dos estados e dos conselhos estaduais de meio ambiente? Porque a resolução CONAMA 237 de 97 disse, olha, nós temos as licenças prévias de instalação e de operação, mas os estados também podem aprovar procedimentos simplificados. E esses procedimentos simplificados podem abranger atividades mais simples, atividades que não são tão poluidoras, mas que também vão precisar do licenciamento ambiental. Lendo as resoluções do CONAMA e se inteirando da legislação do seu estado, você vai saber as atividades que precisam de licenciamento ambiental. O caminho é buscar uma legislação, uma lei ou um ato administrativo, decreto, resolução do CONSEMA, dizendo se precisa ou não de licença ambiental. Nós vamos trazer um exemplo para você de como acontece aqui no estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina acontece como? Nós temos o nosso Código Ambiental, que é a Lei Estadual 14675 de 2009, e ela fala de forma bem clara: são passíveis de licenciamento ambiental pelo órgão estadual de meio ambiente as atividades consideradas por meio de resolução do CONSEMA potencialmente causadoras de degradação ambiental. Ou seja, quem determina quais atividades precisam de licenciamento ambiental? O Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então trouxe para vocês aqui a resolução do CONSEMA que lista as atividades que precisam de licenciamento ambiental. Aqui em Santa Catarina, por enquanto, isso pode mudar, né? É a resolução CONSEMA 98 de 2017. O artigo da lei fala que as atividades passíveis de licenciamento vão ser determinadas por resolução do CONSEMA, e a resolução do CONSEMA traz isso de forma bem clara. Aprova nos termos do inciso etc, etc, etc,
a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Ou seja, o que precisa de licenciamento ambiental em Santa Catarina está escrito na Resolução CONSEMA 98 de 2017. Então a minha sugestão é, aí no seu estado, veja se há uma lei, um decreto falando quem determina o que precisa ou não de licença ambiental. Sabendo quem determina, você vai buscar se há uma resolução, uma portaria, um decreto, qual é o documento oficial que fala o que precisa de licença ambiental ou não. Então, concluindo a nossa aula bem introdutória sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo no qual o empreendedor pede a licença ambiental, reúne os documentos junto com a consultoria e quem analisa esse pedido é o órgão ambiental. Vai depender de cada um dos estados. Em Santa Catarina é o IMA, no Rio Grande do Norte é o IDEMA, no Mato Grosso do Sul é o IMASU, em São Paulo é a CETESB, em Rondônia é a CEMAD. Depende da nomenclatura de cada órgão, mas o trâmite é muito parecido. O empreendedor reúne documentação junto com a consultoria, faz o pedido para o órgão ambiental e o órgão ambiental analisa toda essa documentação, faz vistoria, faz pareceres e decide se a licença ambiental sai ou não. Resumindo, é um pedido, o pedido se manifesta, se materializa num protocolo e com o protocolo a origem do processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento é formado por estudos técnicos, documentos e taxas. O que precisa de licença ambiental? Pesquise em leis, decretos e resoluções aí do seu estado, que aí você vai ter segurança de se basear numa lei, num decreto ou em resoluções do CONSEMA para responder com firmeza se precisa ou não de licença ambiental. Gostou das informações? Então dê um like aqui embaixo nesse vídeo para a gente continuar disponibilizando bons conteúdos para vocês. Inscreva-se no nosso canal do YouTube que a gente vai começar a disponibilizar vídeos de forma frequente. E é muito importante que você se inscreva para receber em primeira mão os vídeos quando eles estiverem prontos e postados. Compartilhe com seus colegas e assim todos nós aprendemos juntos. E comente aqui embaixo como que é no seu estado, como que vocês sabem aí no seu estado que a atividade precisa de licenciamento ambiental. Eu vou deixar alguns vídeos complementares aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card final. Quando terminar esse vídeo, vai aparecer uns cards com dicas de outros vídeos para complementar esse conteúdo que a gente acabou de comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.